desperta, universo feminino com sensibilidade e inteligência. E agora nós vamos conversar sobre cinema, sobre documentário, sobre a produção de curtas, e para isso a gente está aqui com o Léo Bittencourt e a Regina Carmela. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. E vocês têm um trabalho bonito sobre Teresópolis. Vocês têm a 7 Produções, que é uma empresa de... É uma empresa de produção de audiovisual, né? Certo. Institucional, documentário, homenagem e documentários, né? Vocês são documentaristas. Isso. São especialistas em levantar essas coisas que a gente não se perdeu no tempo, ou fatos que estão ocorrendo, e produzir documentários sobre o cotidiano. Sim, sobre a vida. Inclusive, principalmente, né, sobre resgate de memória, que é o que mais encanta a gente. Encanta vocês. Né? E focando sempre a Teresópolis enquanto pano de fundo. Pano de fundo, coisa, né? A cidade. A cidade. Nós somos daqui, né? Nós somos filhos da terra. Nosso primeiro documentário, né? Foi o Cidade dos Festivais. Que é sobre Teresópolis na época dos festivais de cinema aqui, né? Isso. Quando, nos anos 60, né? Os primeiros festivais de cinema do Brasil foram aqui, em Teresópolis. Certo. Né? Depois do golpe militar de 64, né? Como se fosse uma reação da classe artística, né? Reação cultural. E foi muito bom, porque isso aí resgatou e desenterramos esse tesouro aí, né? Que conta sobre essas reminiscências. Como é que era a cidade na época e como isso era efervescente aqui na cidade, como isso trouxe um movimento cultural, né? Uma força política. Quanto tempo vocês levaram para fazer esse documentário? 4 anos. Uau! 4 anos. Ele foi lançado. 4 anos. Foi lançado em 2005. Esse documentário, em julho de 2005, no Festival de Inverno do Sesc, lá no Higino, né? Mas até esse lançamento foi uma luta, né? Porque nós fizemos esse filme com recursos próprios, era o nosso primeiro filme, e foi uma longa caminhada. O interessante desse filme é que esse resgate de memória da cidade como um centro cultural, e no caso do audiovisual, movimentou o imaginário da cidade. E foi tão bonito, assim, a gente já viu cerca de 3.000 pessoas já assistiram esse filme na cidade. O Sesc mostrou para as escolas, as escolas iam até o Sesc, que montou uma tela, e a gente ia até lá conversar com as pessoas. E primeiro a emoção de ver as pessoas vendo a cidade e vendo essa memória que estava esquecida. Estava esquecida, meio que perdida. E rever os personagens que fazem parte da história da cidade e personagens da história dos cinemas, que alguns já se foram, já faleceram. O Jesse Valadão, né? A gente trouxe aqui, levamos ao Higino, almoçou com a gente no Alpina, nos concedeu entrevista. Ele é um âncora do filme e ano passado, foi ano passado que ele no começo desse ano. Começo desse ano. Então, a gente já tem uma imagem do Jesse maravilhosa. Dois entrevistados nossos desse nosso documentário já faleceram. Certo. Foi ele e 2 meses depois da entrevista foi o Capitão Asa, Wilson Viana. Para quem é da nossa geração, né, o Capitão Asa foi o Xuxo da nossa geração. Foi o Xuxo. Foi o apresentador infantil, né? Inclusive, tinha umas musiquinhas. Tinha, ele na espaçonave. Ele chamava os super-heróis de dentro da espaçonave. Exatamente. E a gente acreditava. E o Léo entrando no apartamento do Capitão Asa, quando viu o capacete, foi uma emoção, porque foi um retorno à infância, né? Aquele ídolo da gente nos recebendo e falando sobre a nossa cidade. Porque ele, na verdade, junto ao Adolfo Cruz, foi o mentor intelectual dos festivais de cinema aqui na cidade. Ai, que legal. Então, nossa, né? Um valor histórico, assim, impressionante. Foi uma emoção. E fazer documentários também tem uma ideia de que não é só um resgate de memória. O resgate de memória é uma parte do documentário. Mas a gente fez assim o Boca da Urna, não é? Que é uma inserção na realidade. O documentarista também tem esse papel de olhar para o que está acontecendo, o que acontece agora, não é? De documento, de histórico, de movimento coletivo, de pensamento. É um registro do hoje. Também do hoje. Do momento. Exatamente.
Então o documentário tem essa função, tanto o resgate de memória, né, quanto da focalização do momento presente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar passar um pedacinho do trailer da cidade dos festivais, para a gente poder relembrar isso daí. Vamos lá, gente, vamos dar uma passadinha nisso. O Festival de Cinema de Teresópolis promoveu tal interesse que os artistas de maior representação no Brasil estavam presentes. Foi o primeiro prêmio que eu ganhei realmente de melhor ator. Depois eu ganhei no teatro, depois eu ganhei, sei lá, na televisão. Eu estou aqui para falar do primeiro Festival de Teresópolis, que foi o primeiro festival do Brasil, onde eu compareci com o filme Um Morto ao Telefone, do Watson Macedo. Era gostoso quando a gente chegava pro festival, né? Aquela chegada, todo mundo vindo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Jovens idealistas ligados ao cinema estão levantando a lembrança, a memória de um fato quase esquecido dentro da memória do cinema brasileiro. Saiu o trailer e o filme mostra coisas interessantes, né, Léo? A gente deu uma passada assim no trailer, né? Esse trailer nos serviu para abrir portas, porque a gente, como não tinha recursos, a gente entrevistava alguém e ia juntando, fazendo aquela economia, aquela poupança, né? E fizemos um trailer para poder, olha com quem a gente já falou, olha a importância dessas pessoas que estão falando. Olha o que eles pensam sobre Teresópolis e sobre a importância dos festivais naquele momento, momento histórico, político, o que representou para cada um daqueles, né? Para Oswaldo Loureiro, com o primeiro prêmio dele, né? Ele lá com o troféu guardado, né? Fernando Montenegro então, o Walter Lima Júnior dizendo que, cada um dando a sua contribuição, né, para resgatar essa história que a gente nem sabia. A nossa geração não sabe disso. Não sabe disso. Né? E esse filme ainda está sendo passado? Como é que ele está? Em algumas oportunidades a gente bota, né? A gente, numa oportunidade ou outra, a gente exibe, a gente é convidado a exibir, às vezes, em entidades, em igreja evangélica, em escolas. De vez em quando alguém... Né, e o que nos paga é isso, é saber que foi visto, que ele... Vocês cedem o filme, vocês vão passar, vocês vendem para quem quiser ter o filme em casa. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a maneira pela qual a gente fez o Cidade dos Festivais não nos permite comercializá-lo. Tá? É uma coisa assim, filantrópica. Assim, né? Então, o que nos paga é as pessoas verem. Então colocamos, além dele, colocamos o Boca da Urna e o Dona Santa no YouTube. Então todos três publicados no YouTube. Se você for lá no YouTube e clicar Cidade dos Festivais, na busca, vai aparecer ele em 6 ou 7 capítulos, porque lá não permite mais de 10 minutos. Então a gente cortou em pedacinhos que, com cuidado de não quebrar a linha narrativa. Ou seja, você vê um capítulo, o capítulo dá uma fechadinha legal, você clica na parte 2, parte 3 e vê. Né? O Boca da Urna também. Você clica lá, Boca da Urna, e a gente tomou até um susto. Conta essa, Regina. No dia que eu fui lá no YouTube buscar a Boca da Urna. A gente falou, será que alguém viu que tá na internet? Tem um homônimo, assim, né? Alguma coisa parecida. Aí buscamos, chama lá, Boca da Urna. Esse filme foi selecionado para o Festival de Teresina e foi exibido lá, a gente recebeu cartazes, enfim. Ele rodou por lá. Rodou o país. Aí a gente buscou Boca da Urna, veio Boca de Urna, um documentário feito em João Pessoa? Em João Pessoa, igualzinho ao nosso. A ideia de focar na boca, exatamente. Eles foram. De 2005. A sensação de você. Tá vendo o teu filme, o plágio do teu filme? E era um plágio? Era um plágio mesmo. A gente respondeu depois. Foi interessante. A gente mandou, gente, que legal, vocês viram nosso filme, né? Nós temos resposta. Eu sei o que eles acharam. Olha só. Nesse documentário, nós tivemos